Namastê, amados, uma ótima e abençoada manhã para todos. Uma quinta-feira aí fria aqui no Rio Grande do Sul, não sei como está no seu estado, não sei se está frio, se está calor, mas no Rio Grande do Sul está fazendo muito frio. E vamos à nossa reflexão com contos indianos, aonde o título da mensagem é Por que gritar? Uma reflexão que sugere que gritar não fará com que a outra pessoa receba, compreenda e entenda a mensagem que você está querendo passar para ela, o que você está querendo expressar. Ela não vai entender. Quanto mais se grita, quanto mais se berra numa discussão acalorada, dá eco na cabeça da pessoa, dá irritabilidade. Então não tem como a pessoa ela compreender o que tu tá querendo dizer. E fica pior quando duas pessoas gritam ao mesmo tempo numa discussão, que às vezes começa numa discussão boba, por coisas bobas, ou a pessoa ela já está irritada, ou ela já saiu de casa perturbada com os problemas, e aí em algum momento a pessoa falou algo ou alguma palavra e aí te acendeu aí uma ira e você começa a querer vomitar palavras em cima daquela pessoa, insultos, xingamentos, que muitas vezes você não está prestando atenção, que não tem fundamento, não tem lógica, se tu tivesse falando de uma forma racional, de uma forma calma e tranquila. Então, este conto vem para nos ensinar que o outro não entenderá a mensagem que nós estamos querendo dizer, passar, querendo que o outro entenda a nossa visão, a nossa percepção. Pelo contrário, ele não vai entender nada. E você também não vai entender o outro, porque se o outro também for estourado como você, vai cada um para um lado sem resolver a situação, vai chegar em casa e vai conversar com alguém e vai dizer: eu não sei o que eu fiz para aquela pessoa, ela começou a gritar, a berrar, eu também gritei e berrei, mas não chegou a conclusão nenhuma, ninguém se entendeu, ninguém sabe da onde surgiu essa discussão acalorada, esses gritos, né, que só fazem barulho, que só ecoam, mas que não traz mensagem nenhuma. Os gritos são mensagens vazias. E é isso que o pensador indiano vai refletir junto com os seus discípulos, né? E vai dizer assim: um dia um pensador indiano fez a seguinte pergunta para os seus discípulos: por que as pessoas elas gritam quando estão aborrecidas? Gritamos porque perdemos a calma. Um deles disse: mas por que gritar? O pensador vai dizer: por que gritar quando a outra pessoa está ao seu lado, está na sua frente? Questionou novamente o pensador. Bem, gritamos porque desejamos que a outra pessoa nos ouça, retrucou um outro discípulo. E o mestre volta a perguntar: então, não é possível falar-lhe em voz baixa? Significa
que ter uma conversa sobre um assunto ou sobre algo que está incomodando é impossível falar de forma calma e tranquila? Vários outros discípulos sugeriram alguma resposta, mas nenhuma convenceu o pensador. Então, ele decidiu esclarecer. Vocês sabem por que se grita com uma pessoa quando se está aborrecida? O fato é que quando duas pessoas estão aborrecidas, seus corações se afastam muito. Quando duas pessoas gritam, xingam, insultam, significa que seus corações estão muito afastados um do outro. Não há conexão. Precisam gritar para poderem escutar-se mutuamente. Quanto mais aborrecidos estiverem, mais forte terão que gritar para ouvir um ao outro através da grande distância que os separam. Por outro lado, o pensador indiano vai fazer uma outra pergunta, um outro questionamento. Por outro lado, o que sucede quando duas pessoas estão enamorados? O que acontece? Eles não gritam, falam suavemente. Por quê? Porque os seus corações estão muito perto. Conexão. Uma ligação plena, racional. Um conforto, um aconchego um com o outro. A distância entre elas é muito pequena. Às vezes, estão tão próximos, os seus corações estão tão ligados um ao outro, que nem falam, somente sussurram. E quando o amor é mais intenso, não necessitam nem sequer sussurrar. Apenas se olham, apenas com o olhar se entende. Apenas com o olhar eles sabem o que um ao outro quer dizer. E basta seus corações se entendem. Os corações se entendem quando estão em conexão, quando estão pertos, quando há o respeito, a reciprocidade, quando há aquele amor terno, respeito. É por isso que acontece quando duas pessoas que se amam estão próximas. Por fim, o pensador concluiu dizendo: quando vocês discutirem, não deixem que seus corações se afastem. Não digam palavras que os distanciam mais, pois chegará um dia em que a distância será tanta que não mais encontrarão caminho de volta. Não encontrarão caminho de volta para recuperar a amizade, o relacionamento, o casamento,
os relacionamentos entre famílias chegará a um ponto que não encontrarão mais um caminho, porque ambos estão distantes, seus corações estão distantes, ao ponto de não enxergarem o seu erro, de não enxergarem que estão sendo irracionais, que não estão pensando de forma madura, de forma correta, de não querer entender a opinião do outro. Por isso que se faz necessário, quando alguém já vem de imediato agredir, gritar, o melhor, amados, é nós silenciarmos e olharmos para aquele ser humano e se perguntar e entender o porquê que ele está gritando, berrando, fazendo injúrias. E deixar, então, ele explodir. E assim que a poeira baixar, porque se você sabe dessa preciosidade, que o grito é a distância dos corações que se distanciam, aonde não há conexão, porque não pode ter conexão quando os corações estão afastados. Aquela pessoa olhar para você e ver que você não está reagindo aos gritos, aos berros, aos insultos, automaticamente aquilo vai irritar mais ainda, vai irritar, mas ela vai ficar mais indignada. E aí a ficha vai começar a cair. E ela vai ver que ela está no erro. E ela vai se perguntar. E ela não vai entender o porquê que tu tá sendo racional. O porquê que tu também não tá gritando. O porquê que tu também não tá berrando. O porquê que tu também não tá insultando ela. A pessoa, ela vai ficar se perguntando, eu tô gritando, eu tô xingando, olha, eu tô soltando os cachorros, mas a pessoa ela continua plena. Essa pessoa ela é diferente, por quê? Por que que ela não grita? Ela fica com mais raiva, ela fica mais entediada, porque ela queria que tu também reagisse. Porque assim ela teria em mãos o triunfo de que você também está berrando, de que você também está fazendo a mesma coisa. Ela teria um aval, mas agora ela não tem esse aval, porque você não se rebaixou, você é racional, você é maduro, você é um adulto. E a pessoa, ela vai se sentir incomodada com ela e ela vai sentir vergonha. E ela vai para casa com a cabeça baixa, porque ela achou que ela ia ganhar alguma coisa. E ela sai perdendo. Para ela é uma perda. Para ela é uma afronta. Para ela é o fim. É o fim porque tu não agiu da mesma forma que ela. E ela vai passar a te respeitar. E ela vai passar a lidar com você diferente. Tá? Sempre quando eu conto alguma coisa, eu também conto uma experiência minha. Quando eu congregava num templo, eu era muito nova. Tinha um rapaz que ele fazia louvor. Depois ele saiu, foi morar para Florianópolis, Santa Catarina. E nós se encontramos na internet mesmo. Ele olhou minhas fotos, tudo, mandou mensagem para mim. E aí quando eu olhei a foto dele, eu falei, é ciclano.
Daí eu falei, e aí, Ciclano, como é que tu tá? Ele levou um susto. Ele falou, tu me conhece? Ele ficou assim, apreensivo, né? Homens, né? Tá. Mais pra frente ele me pediu em namoro, ok. Tá. A gente namorava à distância, mas ele nunca vinha me visitar. Isso que é Floripa, né? 9 horas. De Santa Catarina, de Floripa até o Rio Grande do Sul, 9 horas. Tudo bem. Não veio ao caso aí, né? Mas teve uma noite que ele estava muito irritado. Ele me ligou, nós estávamos conversando, e do nada ele começou a me xingar. Gente, ele me esculachou, ele gritava, ele me humilhava. Ele me esculachou, me humilhou, ele me mandou pra casa do caralho, do casa do capeta. Ele falava da minha aparência, né, por causa da minha deficiência. E aí, quando ele ficava mudo, eu simplesmente fiquei escutando. Quando ele deu uma baixada, eu falei para ele, terminou? Ou tu queres continuar a me humilhar ainda? Ou tu tem algo mais agressivo para me dizer do que tu já falou? E ele continuou. Gritou, xingou, humilhou, mas humilhou. Começou a usar da minha deficiência para me humilhar. Humilhou. E eu silenciei. Por causa que quando amamos alguém, por mais que a pessoa ela venha com agressão verbal, não há necessidade, eu não vejo necessidade de você se rebaixar ao patamar daquela pessoa, até porque tu não sabe como foi o dia daquela pessoa, tu não sabe a intenção por trás daquilo. Apesar que ele queria que eu retrucasse, é que nem eu falei. Quando a pessoa começa a berrar, a te xingar, a te humilhar, para que ela se sinta melhor e que ela se sinta que nós estamos igualados no erro, ela quer que tu também a humilhe, que tu também grite, que tu xingue, que tu fale palavras horríveis. E eu não fiz. Porque se eu gosto de uma pessoa, eu vou respeitar essa pessoa, eu não vou humilhar, eu não vou esculachar, eu não vou arrumar argumentos para diminuir a pessoa. Então, ele falou. Eu falei, acabou? Daí, então, ele pegou e falou assim, pega e desliga o celular. E não me liga mais. Eu falei, tá bom. Boa noite. E desliguei o telefone. Ele ficou, como eu falei para vocês, indignado. Ele ficou puto da vida. Porque ele saiu perdendo. Porque eu fui superior às palavras e as palavras agressivas dele sobre mim. Eu fui superior porque em nenhum momento eu levantei a minha voz. Em nenhum momento eu quis bater boca com ele. E isso deixou ele puto da vida. Aí ele começou a se sentir mal
começou a corroer ele. Porque se eu tivesse xingado, ele estaria se sentindo bem. Eu humilhei, eu esculachei, mas ela também veio para cima de mim, entendeu? É tipo assim, eu tenho um aval, eu também tenho um respaldo. Eu berrei, eu humilhei ela, eu xinguei ela e ela também veio para cima de mim. E agora eu tenho aqui um recurso também para depois lançar sobre ela. E ele não tinha nenhum recurso. Ele não tinha nada para falar. Ele perdeu a guerra. Ele perdeu a discussão. Porque quando gritamos, a gente perde a razão. Não temos razão. Quando alteramos a voz, quando gritamos, quando humilhamos, a gente perde a razão. E ali ele tinha visto que ele tinha perdido a razão. E aquilo fazia ele ter mais raiva e ódio dele mesmo agora. Como pode ela não ter tomado uma atitude perante tudo que eu falei para ela? O coração dele tinha se distanciado. O meu coração estava perto para ouvir. Porque eu sei que aquilo era da boca para fora. Ele é um ser humano. Meu coração não se distanciou. Porque eu queria entender, compreender. Depois eu peguei e, como ele falou para mim, né? Não me liga mais, desliga esse telefone. Eu falei assim, mas ele sempre dizia para mim desligar as ligações, quem não gostava de desligar o telefone. Eu falei, tudo bem. Não procurei mais ele, no outro dia não mandei mensagem, porque ele disse o quê? Não me liga mais, não manda mensagem mais. E eu acatei. Não vou ligar, não vou mandar mensagem, não vou perguntar o que aconteceu, não vou nada. O que aconteceu, amados? Ele começou a me ligar direto. E eu não atendi o telefone. Dei o silêncio para ele. Porque isso mata a pessoa. Ele me ligava mais de 20 vezes. Eu não atendia. Ele mandava mensagem, amor, me atende, amor, me atende. E eu não atendia. Até porque eu vou falar para vocês que o esculacho foi tanto que quando ele me ligava, a impressão que eu tinha medo. Eu tinha medo de atender o telefone e ele me humilhar mais. Aí entrou um pouco do medo. Eu vou ser mais esculachada do que eu já fui. Então eu tinha medo de ouvir. Eu já tinha ouvido. Muito. E aí eu pensei, será que ele tem mais coisa ainda? Então eu tinha medo de atender, ouvir a voz dele e ser mais humilhações. E aí eu não atendia. E ele me ligava. Até que um dia ele falou assim, me atende, por favor. Eu escrevi assim, Ciclano, presta atenção. Eu vou atender a tua chamada, mas eu não direi nada. Eu apenas vou ouvir o que tu tens a dizer. E ele falou, tá bom. E ele me ligou. Eu falei, agora pode dizer o que você quer. Eu não direi nada, como eu falei para você. Vou apenas ouvi-lo. E aí foi aonde ele falou, tu é diferente. E é isso que me
aceitou. Porque eu disse coisas horríveis para você. E tu não deu a volta. Eu falei assim: se eu amo uma pessoa, como da noite pro dia, eu vou humilhar? Como que da noite pro dia o amor acaba? Como que da noite pro dia o respeito acaba? Como que da noite pro dia simplesmente eu vou bater boca com você por nada? Você começou a falar um monte de coisas, mas eu não iria fazer com você o que tu fez comigo. Porque se eu tenho sentimento por você, não acaba da noite pro dia, o respeito não acaba. Ele falou, e aí ele me pediu perdão. Ele falou: me perdoa. Isso me corroeu. Eu fiquei com raiva de mim. Me perdoa. Eu falei: não, eu te perdoo. Essa é a missão de nós perdoarmos o nosso próximo, né? E ali ele pediu uma nova chance. Ele pediu que a gente voltasse. E nunca mais ele ergueu a voz para mim. Nunca mais eu ouvi uma palavra de humilhação. Mas sempre me tratou muito bem, amorosamente, carinhosamente. Fiquemos 7 meses juntos. E aí é uma outra história. É uma indagação também para mim. Mas tudo bem. Então, amados, é assim. Ninguém sai ganhando. Numa discussão, aquele que gritar, aquele que se alterar, aquele que vier querendo causar um bafafá, já perdeu a razão. Que a gente seja racional, por mais que a gente saiba que a gente está sendo injustiçado. Às vezes a pessoa vem para cima de ti e tu nem sabe o que aconteceu. A pessoa ela já vem com tudo. Tu tá despreparado, tu leva um choque. Ou se já tem uma picuinha. Aí o que acontece? Quando os dois têm o pavio curto, aí ficam se cutucando até que se exploda e haja o que não é para acontecer. Nos relacionamentos acontece isso por coisas bobas, fúteis. Ou porque a pessoa ela quer causar uma briga para terminar também. E ela quer que a outra história, que é para ter o quê? O aval. Ele também reagiu. E agora eu quero terminar, e agora eu não quero mais. Nos relacionamentos familiares, isso também acontece muito, principalmente em reuniões, em dias festivos, né? Sempre dá um bafafá, sempre dá. Pessoas imaturas, não dá para dizer que é uma pessoa madura. Não dá para dizer que é uma pessoa racional. Tudo é
com diálogo, com calma, com serenidade. Se no momento a pessoa ela começou a gritar e tudo, e tu sabe que tu vai explodir, o que tu pode fazer? Dar o silêncio, dar as costas e ir embora. Quando esfriar a tua cabeça, se tu quiser, tu pode chegar na pessoa no outro dia e dizer o que aconteceu ontem, o que aconteceu naquele dia que tu me disse um monte de coisa, eu quero compreender. Eu quero te entender, para que haja um diálogo e que haja a solução para o problema. Porque como aqui diz, que se continuar isso, quando vocês discutirem, não deixe que seus corações se afastem. Não digam palavras que os distanciam mais. Não digam palavras que vai machucar, que vai humilhar, que vai fazer com que o coração da pessoa se afaste mais de você. Ao ponto que não encontrarão o caminho mais para andarem juntos. Que não encontrarão um caminho mais para viver em harmonia, em paz, e daí seja em qualquer tipo de relacionamento ou situação ou circunstância, não haverá mais caminho e ficará por isso e não será resolvido. O que poderia ser resolvido, entendido, compreendido, um respeitando o espaço do outro, e se for o caso de não poder mais estar juntos, de não poder mais andar lado a lado, mas ter uma conversa madura, sincera, racional, com respeito, ter a reciprocidade de ouvir, receber a mensagem, do outro também te ouvir, receber a mensagem e chegar a uma solução. Não dá mais, chega, não quero. E com maturidade, então, cada um para o seu lado, mas foi resolvido. Mas a maioria dos casos não são resolvidos e passa anos e às vezes foi por algo bobo, às vezes foi porque você não estava bem, às vezes foi por causa de uma preocupação de uma conta, ou porque o trânsito estava infernal, ou porque tu teve problemas e aí tu brigou com alguém da família, ou com o teu cônjuge, ou com o teu namorado, com o teu noivo, com o teu amigo, com a tua amiga, ou no convívio, e aí cada um gritou, berrou, houve a separação, não teve o diálogo, ninguém se entendeu, ninguém sabe o que aconteceu e ficou por isso. E é isso que é ruim, porque é uma história não terminada. É uma solução que não foi resolvida, certo? Então, este foi o conto indiano, aonde nos ensina a estarmos com nossos corações perto, conectado com as pessoas para compreender, para emanar a nossa mensagem, o que estamos querendo passar, o que estamos querendo dizer de forma plena, serena e calma para que o outro entenda. E aí o outro ele também vai ter uma forma diferente. Ele recebeu a tua mensagem, ele recebeu o que tu tá querendo e ele vai conversar com você direito. E vai ser resolvido. Ou seja, houve caminho para uma solução. Houve um caminho para que houvesse respeito, harmonia e paz. E a solução chegasse e fosse resolvido aquele conflito. Ou, vamos dizer,
algo que ficou mal entendido, né? A maioria das vezes alguma coisa ficou mal entendida entre nós. Vamos conversar e resolver para que a harmonia volte, a paz volte, mesmo que os relacionamentos já não dá mais, mas foi resolvido com respeito, com uma voz tranquila, racional, maturidade. Certo, meus amores? Um beijo no coração de todos, uma ótima e abençoada quinta-feira, que Deus os abençoe e os agracie em tudo, que dê muita paz, muita harmonia, muita sabedoria, muito discernimento, que os nossos corações não estejam afastados das pessoas, para que a gente compreenda a mensagem que elas querem passar e que a gente também possa trocar a ideia, trocar e ver qual a melhor solução de resolver o conflito, de resolver aquele mal entendido, e que haja paz e harmonia e respeito, e que todos se respeitem com reciprocidade, certo? Arion a todos!